Mais um episódio do Tchado é Tchado começando por aqui, Henrique Stetter, diretamente da loja da Faria Lima. Que maravilha. É isso aí, esse Tchado é Tchado com apoio especial da Ambipar. Que isso. Stock Bigger saiu outro patamar, meu amigo. Patamar. Bom, o Tchado é Tchado naquela mesma pegada. Falar Especial. de vida, de história, de carreira. E hoje a gente tá com um personagem aqui extremamente peculiar do Condado. Que eu, pelo que eu me recordo, já consumi bastante conteúdo que ele participou. Nunca vi ele contando da história dele no detalhe. É verdade. E é uma história bem foda, bem maneira. É mesmo? É. A começar que o nome já abre alas pra discussão. Estamos hoje aqui com o Andrew Ryder no Tchado é Tchado. Agora, até pra passar o microfone pra você, Andrew, esse ponto é interessante, né? Porque você escuta Andrew Ryder, né? No início eu achava que ele era americano. Você tem que falar Confesso. Andrew, né? Confesso. Eu também achava que era americano no começo. Tinha dúvida assim se ia falar a mesma língua que a gente. É americano, é brasileiro, é um pouco dos dois. O que é isso aí? Bem, obrigado pelo convite. É americano e brasileiro. Eu sou os dois. Meu pai é americano, mãe brasileira, mas eu nasci no Rio, sou carioca. Mas sempre falei inglês com meu pai, português com a minha mãe, então bem bicultural. Assim. Mas como que ele veio parar aqui? Meu pai? História interessante, na verdade. Meu pai, ele é americano, né, de Nova York, estava na faculdade na época da Guerra do Vietnã, e na época todo mundo estava na faculdade meio contra a guerra, não queria ir também, né, ele era meio anti-guerra, e o Kennedy criou um programa chamado Peace Corps, que era meio que uma alternativa para você espalhar paz no mundo. E aí tinha que ir para um país pobre, meu pai tinha que escolher 3 países lá, nem me lembro os países, mas era tipo Congo, sei lá o quê, ou Brasil. E aí foi Brasil, eu falei, nossa, né? Sorte. E além disso, ele foi trabalhar em Arraial do Cabo com os pescadores. Olha, em vez de ir para a guerra, o cara estava lá em Arraial do Cabo pescador por acho que 2 anos da vida dele fazendo isso. Então foi... O que ele tinha que fazer na prática lá? Então, em teoria, ele estava lá para ajudar a organizar os pescadores numa cooperativa, para eles pegarem um preço melhor do que, né, eles estavam vendendo para algum intermediário, né, que eles eram desorganizados e tal, e ajudar a profissionalizar o negócio. É meio que essa ideia de espalhar, né, um pouco o capitalismo, esse tipo de coisa assim, pelo mundo. Então, em teoria, foi bom. E aí você ficou no Rio de Janeiro até a escola. Depois você vai estudar... Calma aí, você tá pulando etapas. Por quê? Tá, o pai dele saiu da faculdade e foi pro Rio. Isso. Mas aí, como que chega até Andrew Ryder? Conheceu a mãe dele. Conheceu a mãe dele no Rio, sua mãe é do Foi Rio. mais complicado que isso, mas o programa não é tão longo. Mas Não, aí ele voltou para os Estados Unidos, foi fazer Direito em Nova York, NYU, e aí estava trabalhando no Chase, em Nova York, e aí nos anos 70 o Brasil estava bombando, como os seus... Né, telespectadores estão acostumados agora, né? Tem janelas no Brasil, né? Agora estamos lembrando que tem janelas no Brasil, as pessoas esquecem. Nos anos 70 foi uma dessas janelas que falam, tô precisando de gente que fala português. Aí ele, eu falo português, que ele fez Peace Corps, sei lá, adorava o Rio. Na época o Rio era o centro financeiro também, um dos. E foi para lá pelo Chase. E aí conheceu minha mãe quando ele voltou. Ele morou no Brasil 32 anos, um negócio assim. Veio e não voltou mais pra lá. Voltou, quando eu fui fazer faculdade, ele voltou também e mora na Flórida hoje em dia. Caramba. E faculdade, então você ficou aqui, estudou até a escola. Até a faculdade, Estudei na Escola Americana do Rio até os 18 anos. E aí você foi estudar lá fora. Fui estudar lá fora. Você foi estudar em? Harvard. Fez o que lá? Economia. Tá, e aí lá é engraçado, porque a sua primeira interação com o mercado, de fato, acontece durante a faculdade, né? E foi uma introdução do seu pai, que é uma coisa curiosa que já mostra a diferença de cultura, né? Do americano pro brasileiro. Que é esse negócio de ensinar o filho a investir logo cedo. Como é que foi isso? Metade tá certo, mas dado que você tá bebendo muito vinho, vou dar um desconto. Então, na verdade, o meu avô se aposentou cedo, foi para a Flórida, que nem um monte, né, de pessoas dos Estados Unidos, e ficava investindo em ações desde, 50 anos de idade, pro resto da vida. E o meu pai também, né, fazia isso com os investimentos dele. E nos Estados Unidos é muito comum você ter uma conta para pagar a faculdade. A faculdade é muito cara nos Estados Unidos e tal. Então, meu avô depositava, $1.000 por ano na minha conta desde que eu nasci, e para o meu irmão, né, para os outros netos dele. E aí quando eu estava nas férias lá visitando ele, normalmente 2 meses por ano, um mês em janeiro, um mês em julho, ficava lá vendo CNBC, trocando ideia. O meu pai mostrava o jornal, na época tinha um jornal para ver, né, os preços na televisão.
E a gente ficava discutindo, pô, o que você acha que deveria comprar, vender? Eu falava, pô, Nike tá bombando, sei lá o quê, Disney, né? Então, fui aprendendo e acabou que nos anos 90, quando eu era adolescente, pô, o mercado bombou, então cresceu pra caramba a conta, acabei pagando a faculdade toda, né, com a minha conta e minha vida, tudo. Depois dos 16 anos de idade, meu pai nunca mais me deu dinheiro, eu vivi da minha conta, tradando e tal, então foi legal. Até tradava opção, esse tipo de coisa. Então, Com 16 anos. eu brinco que a Dell pagou minha faculdade, né? Era a minha maior posição. Então foi um negócio que eu gostei, né, desde moleque, assim, nem me lembro, né, quando começou, pronto, tinha 12 anos, sei lá. E, né, sempre falando de ações, comprar e vender, chegou no preço e tal, sei lá. E algumas coisas eram bem baseadas, né, não sei se vocês conhecem, né, o Peter Lynch, lá ele fala um pouco isso, né? Pensa talvez como um consumidor, de vez em quando você sabe melhor do que o cara especialista que não está vendo as tendências, né? De vez em quando eu falo com meus filhos, assim, de videogame, isso aqui para pegar ideia, né? Se você está na ponta, você sabe melhor. Então eu era fissurado em basquete e tal, então Nike eu estava acompanhando qual era o, né, modelo, cada um estava usando, sei lá o que, se estava vendendo, não estava. Esse tipo de coisa. Então foi legal pra caramba. E aí na faculdade eu ficava day trading mesmo e tal, até a bolha estourar. Aí depois eu falei, não quero fazer isso nem ferrando, vou trabalhar em banco, alguma coisa assim, que isso aqui tô aprendendo nada, não sei nada, e tem uma fase meio contra, assim, o mercado. Né? Mas me fala uma coisa, como, assim, a gente no Brasil tem uma ideia muito lúdica do que é Harvard, né? Parece que quando o cara fala, pô, fui para Harvard, já não está no mesmo patamar de quase todos que estão na roda. Assim, né? Viram Superman. Que a gente só vê em filme, né? Como que é para você que mesmo apesar de ter toda essa veia norte-americana, você era do Rio de Janeiro, ia no Joby, tomava um choppzinho, como que é a diferença quando você chega lá em Harvard? O que você esperava? Qual que foi a realidade do negócio? Não, acho que foi incrível, foi uma experiência assim única, né? Tipo, na minha época tinha 1 ou 2 brasileiros por ano, assim, na faculdade, né? Então era bem, né, difícil de entrar. Na minha escola tinha tido uma pessoa que tinha ido para Harvard antes, né? Por coincidência, eu e outra garota do mesmo ano a gente foi para Harvard. Mas era, assim, bem raro. E foi uma experiência, acho, muito diferente, assim, né? Tava pensando até ontem, né? Contar a história, assim, né? Tipo, na escola eu era o melhor aluno de matemática, assim, né? Cheguei lá, vou fazer uma aula avançada aqui, vamos embora. Primeira semana foi um dever de casa lá com carinha lá, né? Trocando ideia. Falei, pô, não tô acompanhando aqui, como é que faz isso? Tal. Porque, não, isso aqui é moleza, papapá. Não. Falei, caraca, esse cara é sinistro, né? Aí eu fui ver, o cara era campeão olímpico do leste europeu de matemática. Falei, pô, se você escolhe uma aula avançada de matemática, você vai estar com esses caras, assim, né? Falei, tá, entendi, vamos, né? Voltar um pouquinho, mas eu acho que você aprende rápido que para tudo tem o melhor cara, né, do mundo, assim, mas talvez aquele cara não tenha não é tão completo, né? Sim. Depois fui jogar vôlei com aquele cara não conseguia fazer nada. Assim, entendeu? Então, tem um pouco de cada coisa. Eu acho que para investimentos é um pouco assim também, né? Eu acho que tem uns paralelos, né? Que você nunca vai ser o melhor em tudo, mas você pode ser mais completo e tal. Eu acho que é uma educação incrível, né? Harvard, acho que diferente da educação brasileira, que eu acho que aqui é muito, né, mais focado no que você quer aprender. Lá é liberal arts, né? É um pouco, você está indo para aprender alguma coisa bem, mas também está indo para aprender um pouquinho sobre um monte de coisa. Então a gente fazia aula de coisas assim, você era forçado a fazer aula de alguns assuntos, você tinha que escolher uma aula assim totalmente aleatória que você nunca tinha pensado. Então, sei lá, tipo o quê? Sei lá, história da fotografia, assim. Um cara que era fodão disso, que ensinou, sei lá, mitologia grega. E um cara que era o melhor cara disso, ficava lá 6 meses só falando desse assunto. Umas coisas assim que você fala, caraca, o que eu vou fazer com isso, né? Só que, eu me lembro quando eu comecei, depois da faculdade em Investment Banking lá, tipo, nunca tinha feito uma aula de business. Os caras, você não podia fazer aula de business, né, na faculdade, porque não tem. Nem direito, nem business não tem na faculdade, tem no mestrado. E aí tem um monte de cara que, né, estudou business, que tá lá trabalhando com vocês, fala, pô, ferrou. Então falou, cara, não, é normal. A galera de Harvard começa um pouquinho atrasado, mas no médio prazo vai muito na frente que você tem uma educação mais ampla de vida e tal. Então, acho que esse é o espírito do negócio e cada aula é o cara que é o melhor cara. Na minha aula introdutória de economia, era o cara que era o advisor econômico do Reagan, sabe? Então era tipo, né, esse tipo de coisa, assim, sabe, que isso é tratado, né?
negócio legal. Assim. Mas aí você tinha altas convicções de que gostaria de trabalhar com o mercado financeiro ou não? Você disse que teve um momento que você se decepcionou com a história da bolha, né? Não, eu queria trabalhar no mercado financeiro, né? Acho que tinha quase certeza disso. Só que eu achava que trading era uma coisa não tão intelectual, assim, né? Então, acho que na minha época, private equity, investment banking vai ser um negócio mais intelectual e tal. E depois eu fui ver que, né, hedge funds era um negócio bem diferente do que eu fazia no meu dormitório, né, tradando lá, olhando gráfico e falando, né, sobre ideias, nos chat rooms, essas coisas. E eu falei, não, legal, dá para juntar as duas coisas, uma coisa que eu curto, que ainda assim é sofisticado, é interessante e tal. Então, aí eu voltei. Então, eu fiz investment banking por 2 anos, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né, o negócio você não sabe o que você quer fazer, especialmente que eu não tinha estudado nenhuma aula de business, era comum, vai fazer investment banking ou consultoria por 2 anos, fiz investment banking em Nova York. E aí eu estava pensando o que eu vou fazer depois disso, porque todo mundo faz por 2 anos, depois... Mas você gostou de IB ou não? Então, como é que eu falo? Um amigo me convenceu quando eu não estava afim de fazer isso. Eu tinha um amigo de Harvard que fazia natação. Ele falou, cara, tinha que acordar cedo todo dia, era um perrengue, taranã. Mas você aprender disciplina quando você é moleque é a melhor coisa da vida. Assim. Então, você sair da faculdade só fazendo aula com um monte de cara te tratando como você é um futuro líder do mundo, sei lá o quê, sei lá o quê. Você sai com essas ideias assim, aí você chega lá e pega o cafezinho, porra, e fica aqui até 3 horas da manhã. Você vê como é que a vida real é bom aprendizado, né? Então, acho que no longo prazo, olhando para trás, você olha para trás e fala, pô, foi bom que eu aprendi isso, né? Que era difícil pra caramba. Eu estava até pensando, né, tipo, ontem eu estava pensando o que falar, e eu estava me lembrando, não sei se vocês viram, o cara da Merrill Lynch morreu do outro dia, tipo, alguns meses atrás, né, que estava trabalhando várias horas, sei lá o que, virando a noite. Aí eu fui ler o artigo, o chefe do cara era o meu chefe na época, esse cara está sendo processado, sei lá o que, tipo, o cara era intenso pra caraca, assim, né, eu fui trabalhar num deal pro cara no Egito, em Londres, fiquei virando a noite, assim, pro cara, nem fui ver as pirâmides no Egito, acredita? Fiquei lá uma semana e não vi as pirâmides. E então era intenso pra caramba o negócio, assim, mas aprendi pra caramba e eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer no longo prazo e você começava a pensar o que eu quero fazer da vida. E aí um dia, eu comecei a entrevistar um monte de lugares, private equity, e um dia um amigo apresentou um hedge fund, estava começando, tinha acabado de lançar, que era focado em mercados emergentes, que falou, pô, esse cara é bom pra caramba, fez Harvard também, tem dinheiro de Harvard, o cara que tocava Emerging Markets na Oaktree, que é o fodão de equities, Emerging Markets, super fundamentalista, você vai aprender pra caramba e tal. Eu falei, pô, isso aqui é bem diferente do que eu achava que era ficar tradando ação e tal. Então, e realmente foi uma experiência incrível. Assim, né? Ele focava em mercado emergente, mas eu fui trabalhar com a esposa dele, por acaso, que também fez Harvard, super inteligente, e focando em tecnologia. Então, ele era coreano, ela também, então ia muito para Coreia, Taiwan, China. Eu falei, pô, quando que um brasileiro, né, vai ter uma experiência de cobrir mercados emergentes, né, mais envolvidos? E na época que a Apple estava começando a lançar, né, o iPod, depois iPhone e tudo, então você ficava vendo supply chain, né, era basicamente você sentava na reunião, né, você finge que está abrindo aqui o negócio, vou entrar com essa empresa, depois com essa aqui e tal, e fica, né, conectando os data points no Taiwan, Coreia, China, Japão e tal, para saber o que vai mexer, o que é novidade, quando, né, sei lá, então interessante pra caramba, assim. E ali você ficou quanto tempo nessa... 2 anos e pouco. Moon Capital o nome. Moon Capital. Depois da Moon, você foi para Calypso. Aí eu fui para outro hedge fund chamado Calypso Capital. Então, só para explicar, a Moon era um negócio que, tipo, cobria um setor bem específico, né? Tipo semicondutor. Você tinha um DCF, assim, de 40x de cada empresa, consultor que te ajudava com cada uma. Você ficava comparando o que a empresa do Japão estava falando com a empresa da Coreia, de Taiwan. Falou, pô, isso aqui tá mispriced, porque tem uma oportunidade aqui, tarará. Aí fui para Calypso, que era outra coisa totalmente diferente. O fundador tinha sido head trader da Morgan Stanley para a Europa. Então era outra geografia, outra filosofia. E o cara chegou para mim e falou, cara, o que você quer cobrir? Falei, sei lá, tipo... Ele falou, viu que a galera que cobre, tá, um amigo era o braço direito dele lá, me apresentou, pô, vem trabalhar com a gente. Tal. Eu falei, tá bom. Ele falou, tem um cara que já cobre financial, cara que vê o que você quer. Aí eu mapeei o que é interessante, assim, que é diferente, não queria fazer tecnologia mais, eu cobri infraestrutura, serviços, industrials, assim, que é um negócio que tinha muito na América Latina também. Eu sempre achava, um dia eu vou, né, voltar para o Brasil e usar o que eu aprendi nesses lugares. Né? Eu não sabia que ia ser o contrário, assim, né? Mas,
E então era um pouco essa ideia. E em todo lugar eu era o cara meio único brasileiro da casa, então tinha um monte de IPO no Brasil, eu falava, olha aí essas coisas. Então eu sempre tinha um pezinho, né, pensando nisso. Mas na Calypso, né, era super fundamentalista e tal, só que o fundador era um trader, então eu estava acostumado na Moon, né, ter um DCF falando, a ação vale 25 meu DCF. Atualizei aqui, agora vale 26,5. A ação estava 18, caiu para 14, pô, aumenta a posição. A ação estava 18, subiu a 22, diminui a posição. Cheguei lá na Calypso, era o contrário, assim, né? O cara falou, pô, a ação está subindo, vou aumentando o que você está acertando. A ação está caindo, vou diminuindo o que você está errando. E, caraca, como assim, né? Tipo, foi um choque de realidade. E, pô, vi que isso aí funciona muito mais, assim, né? Então, em 2008, lá, estava na Calypso durante a Lehman, a gente ficou positivo no ano, a gente pegou um monte de shorts bem, então foi legal pra caramba. Só que foi outro aprendizado também, que é meio que você acertar quando todo mundo está errando, é legal, mas ninguém estava captando, né, e tal. E aí eles ficaram muito pessimistas, assim, não dava para convencer eles, sabe? Né, o meu amigo lá que trabalhava lá, o cara tinha barra de ouro no jardim dele, esse tipo de coisa, o cara achava que o mundo ia acabar. E então aí o mercado voltou, a gente não pegou a volta, aí começou a ter crise na Europa, todos meus amigos voltando para o Brasil, que o Brasil começou a bombar também depois da Lehman. Aí chegou um ponto que eu falei, putz, acho que isso aqui não vai para lugar nenhum, não quero cobrir a Europa para sempre, era meio que, né, um passo para a próxima coisa. E aí eu comecei a pensar em voltar para o Brasil, um amigo, né, e todos meus amigos estavam voltando, e um amigo tinha voltado recentemente, antes de mim, falou, pô, acho que aqui na Verde o Luiz está querendo, né, aumentar a exposição internacional, pode ser um negócio legal. Eu falei, caramba, eu sempre pensei em voltar para o Brasil para olhar Brasil que eu aprendi lá, nunca imaginei que os brasileiros iam querer investir fora, melhor ainda, né, porque o meu medo era... Em 2012, aqui em São Paulo, estava mais caro que Nova York, né? Então, era uma loucura. Falei, pô, tá bem em bolha aqui o Brasil, Nova York está talvez num low. E aí, só que a gente não fazia muito macro, né? Esse é um ponto também que o brasileiro fica falando, pô, hedge fund lá fora, né? Legal pra caramba, mas hedge fund de equities, os caras só estão olhando as empresas, assim. Naquela época tinha QE, crise na Europa, só que a gente, no fundo de Europa, a gente nem falava dessas coisas macro, eleição, sei lá o que. Era uma coisa, você fala da empresa, no detalhe, sabe tudo daquilo. Então achei legal vir para cá e falar, pô, com esses multimercados, os caras estão olhando moeda, juros. Mas ainda é assim, você acha? Depende ou foi mudando? Não, depende do fundo, mas acho que quem olha só equities long short, que é o que eu fazia, a Moon olhava mercados emergentes e o orgulho deles era que todo mundo que faz EM... Rapidinho. Todo mundo que faz mercados emergentes fica olhando macro. E eles olhavam só o micro. Então, pô, a gente vai achar as distorções que a gente está olhando as empresas, enquanto está todo mundo aí olhando eleição, sei lá o quê. Então, os alocadores achavam legal pra caramba, porque era uma caixinha diferente, etc. Então, muito amigo meu é assim, que o cara olha, tipo, se você olha a tecnologia, você não precisa saber muito do macro, né? Que o Fed está afetando a Nvidia, né? Pelo contrário, a Nvidia que está afetando o Fed, talvez, né? Então, o jogo mudou. Exato. Mas, e assim, pensando do ponto de vista, apesar de toda a experiência que você já tinha com a cultura americana, mas quando você passa a trabalhar lá fora, você sente falta? Você falou vários momentos que você pensava em voltar para o Brasil. Por que você pensava em voltar para o Brasil? Não. Entendi o que você está falando. Então, não sentia falta, até chegou um ponto que eu achava que eu não ia voltar para o Brasil. Estava super bem lá. Eu sou, né, americanizado também, então acho que em Nova York tem muita gente internacional, é legal. Só que eu nunca tinha morado em São Paulo, né? Para mim, São Paulo era totalmente novidade. Eu tinha crescido no Rio, mas era outra experiência, como criança, assim, né? Tipo, nunca tinha morado fora da casa dos meus pais no Rio, nem ia saber, né? Tipo, mercado financeiro lá, não conhecia ninguém e tal, então não era muito o que eu tinha em mente necessariamente, não. Eu só achava que onde que eu posso agregar mais valor no médio prazo, que nem você falou, né? Harvard é um negócio legal, fala, pô, acho que eu me diferencio mais, tenho um background diferente, posso agregar valor, enquanto aqui em Nova York tem um monte de gente com esse mesmo background, sou mais um de muitos, de repente aprender umas coisas aqui nos lugares que estão na fronteira, eu posso agregar mais valor a médio prazo voltando ao Brasil. Mas isso era meio teórico e eu nem pensava até meio que ser... E nem era sentimental também, era só... praticidade mesmo. Era mais praticidade, assim. Uhum. E aí, né, mas eu sempre pensava, se tiver uma oportunidade, mas aí eu falava, pô, é tão distante, né? Como é que essa oportunidade vai cair do céu, sei lá o quê? E aí as coisas encaixaram logo quando eu fui ter meu primeiro filho.
Europa estava mal, o Brasil estava no auge, o amigo apresentou o Luiz, que estava com esse time, então tudo encaixou. Eu falei, vamos embora. 2012, isso. Né? Começo de 2012 eu vim para cá. Cara, e chegou num bom lugar para você estar, né? Para aprender tudo que rola por aqui, assim, pô, uma referência, também, né? Também era um pouco a ideia, né? Pô, vou para um lugar grande, que tem um brand, que eu vou aprender pra caramba, que é referência, que tem escala, porque, né, ganhava em dólar em Nova York, estava bem, né? Não era qualquer casa que você pode vir para cá e manter seu padrão de vida e tal. Então, foi, pô, ali se eu for bem, tem como crescer. Então, um pouco... Aí você chegou para cobrir equities lá fora? Sempre fiz equity, long short, global. Então, acho que, né, fui lá para a Verde fazer isso, fiquei lá 5 anos na Verde. A Verde estava começando a fazer isso, né? Então acho que tinha $100 milhões só na casa como um todo, em equities global. O time que está lá ainda fazendo Global Equities, junto com o Arthur, que agora está com vocês lá na XP, né? E o Luiz Parreiras também, né? com pé nisso. Então, meio que colaborativo. E acho que o Luiz gostou, Stuberger, dessa ideia, né? Que eu tinha um background de hedge fund, que eu ia dar umas ideias um pouco fora da caixa, que, né, o fundo lá que eles tinham era um long only, mais focado no private. Ele falou, vem dar umas ideias aqui para o fundo verde, a gente vai botando e tal. E foi um período assim, que a gente pegou, né? Ele acertou a visão assim 100%, né? De, pô, o câmbio estava errado, o Brasil estava com fiscal ferrado, quando ninguém nem falava de fiscal. O Fenólio, que trabalha comigo agora, brinca que, né, ele cobria fiscal lá atrás no Itaú, o cara fala, pô, né, ninguém nem ouvia o que ele falava. E aí, quando foi para Verde, né, o Luiz ficava falando desse tema, era chato pra caramba, ninguém queria saber desse negócio, até um dia virou o grande assunto. Então, ele estava, assim, muito tempo na frente no mercado, e apostando, né, e falou, pô, equity nos Estados Unidos está barato por causa de equity risk premium, está alto, nem nos Estados Unidos falava tanto desse assunto, então era bem... eu me lembro, meus amigos lá em Nova York estavam, assim, pessimista pra caramba, porque era a reeleição do Obama, né? Pensa tudo que a gente viveu na eleição, na época, o Obama é socialista, o Romney era de private equity, ia ser o salvador da pátria, ele perdeu, as pessoas falam, putz, ferrou, os Estados Unidos agora vai virar socialista, sei lá o quê, e o Luiz olhou e falou, pô, e eu me lembro, eu fui lá falar com o Harry, e o Luiz, pô, isso aqui é oportunidade pra gente aumentar, vamos embora. O Luiz falou, vamos embora, fechado, e a gente aumentou pra caramba a exposição. Quem que era Harry? O Luiz, sério? Luiz Parreiras, meu amigo. Desculpa, achei que vocês chamavam ele disso Óbvio, também. a gente sabe. Tá bom. E aí, então, a gente botou uma exposição bem grande, foi o ativo que mais deu retorno lá na casa, né, por anos ali. E como que é trabalhar com o Stuberger? Uma pergunta ampla isso, né? Cara, foi legal pra caramba, assim, acho que ele é um cara bem diferenciado, né, acho que tem umas ideias... Então, uma das coisas que eu acho que é legal, né, do nosso trabalho, que eu acho que todo mundo acha que, né, você trabalha no mercado financeiro, você deve ser um cara bom de número e conta e nananã. Eu acho que tem um lado meio criativo do nosso trabalho também, né? Que às vezes quando estão fazendo diligência na gente, os alocadores, como é que vocês geram ideia? Como é que sei lá o quê? Pô, se desse para botar tudo, automatizar, um robô fazia, a gente não conseguia fazer. Então, acho que o Luiz é muito bom de pegar uns anedotos, assim, né, nada a ver. Falei com um empresário ontem no almoço, ele falou que a receita dele está caindo. Aí o economista chegou, não, mas peraí, no meu modelo, isso não está acontecendo não. Falou, não, vamos vender, sei lá o quê e tal, e depois, alguns meses depois, vê que é verdade. Eu acho que é muito isso, né? Você ajudou a dar confiança em umas ideias meio fora da caixa. Você lê um e-mail e fala, pô, esse cara aqui está com um ponto interessante, ou esse preço mexeu aqui, será que é um sinal? Ele pegava algumas coisas assim, bem diferentes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é montar a posição de um jeito que o risco-retorno fica a seu favor. Até, tipo, pensar assim, pô, até se ele estiver errado na tese, talvez ele não vai perder dinheiro, né? Ou de vez em quando ele acerta, ou ele ganha dinheiro, mas não por causa da tese dele, né? Então, tipo, o S&P, eu gosto do dólar e sei lá o quê, e o equity risk premium tá barato, mas ele olhava, o carrego é positivo do S&P historicamente, até se eu estiver errado, não sei se eu vou perder muito comprado em S&P no fundo, mas era um negócio meio diferente, né? Porque você ter tanto equities global no fundo. Então, esse tipo de coisa, assim, né? Tem vários outros exemplos, mas ele montava uma estrutura de opção e tal, mas achava interessante que várias vezes, assim, ele ganhava dinheiro num negócio que não tinha nada a ver com a tese dele, mas era parte, assim, né, de olhar um xadrez e falar, isso aqui pode acontecer, mas a chance disso e isso acontecer é muito baixo e dá para montar um portfólio, então acho isso interessante também. E depois de eu lá... acho que complementou, só o último ponto que eu ia falar, tipo, porque a minha primeira escola foi super, né, value investing, segunda escola aprendi muito de trading, a terceira escola, né, macro, né, BW também, né, então acho que complementou muito, assim, hoje em dia, quando eu estou
pensando em investimento, às vezes quando eu estou com um chapéu, né, mais de value investment, quando o chapéu mais de trader, chapéu mais macro, acho que essas coisas... Não, mas é que eu ia perguntar justamente por isso, porque quando você foi para a BW, teoricamente falando, você tem um único cotista que é a família Moreira Salles, né? Muda bem a dinâmica que você teria... nas suas outras 3 experiências, eram fundos abertos, tinham outros cotistas compondo ali o capital do fundo. Nesse caso, é uma família só e você tinha um chapéu específico de operar o seu mercado, mais dependente do seu resultado em si. Como é que era essa dinâmica, assim? Porque eu imagino que seja bem diferente de um asset management tradicional que é aberto para qualquer um investir. Como é que era essa diferença? O que você aprendeu ali? Então, não é tão diferente assim, não. Acho que o legal deles lá na BW é que é super profissional, assim, né? Acho que a ideia é realmente atrair gente de mercado, tem incentivos bem parecidos do mercado. No meu caso, né? Tem várias áreas diferentes lá, mas onde eu trabalhava era baseado em performance. Sim, acho que se você comparar, não tinha que fazer marketing, tinha que falar com a família de vez em quando o que a gente está fazendo, uma vez por mês, alguma coisa assim. Então não era... Na Verde eu não fazia tanto isso também, então para mim o dia a dia não mudou tanto. Assim, era o mesmo mercado que eu fazia antes, né? Long Short Equities Global, generalista, e né, os recursos que eles têm, acesso à consultoria, escritório fora, né? Talvez é tão bom quanto, até melhor. Então não mudou muito nesse aspecto. Acho que o que mudou... acho que o time em si que eu tinha lá na BW, incrível, adoro as pessoas lá, então fiquei lá 4 anos, nossa performance foi, né, incrível, acho que o melhor multimercado do Brasil, né, desde que foi criado, assim. E super transparente, né, não tinha debate nenhum sobre compensation, esse tipo de coisa, então acho que são umas diferenças mais sutis, assim, né, acho que mais do dia a dia as pessoas estão com você, mas... para mim, no meu caso específico, foi uma experiência incrível. Assim, né? E quando a WHG começa, eu lembro que eu vi o nascimento, né? E fez bastante barulho no mercado, principalmente porque nasceu de uma... É difícil uma gestora nascer já num escopo tão redondo, assim, em termos de equipe, né, a qualidade das pessoas, a senioridade, a proposta de valor ser muito clara. Eu lembro muito bem no começo do fundo você falava bastante, né, que, enfim, vocês têm um Wealth Management junto com a Asset, né, e era para ser alguma coisa que fosse complementar ao que os clientes do Wealth já têm, ou seja, normalmente eles têm muito investimento local no Brasil, mas não tem tanto acesso a bons ativos fora. Então, você trazer essa ideia de complementariedade, que na verdade, na prática, ela serve para complementar a carteira de qualquer brasileiro, né? Que o brasileiro normalmente investe muito pouco lá fora, né? Ou quase Só nada. lembra quando dá merda, né? Só lembra disso quando dá merda. Então, como é que foi essa transição para empreender? Porque esse aprendizado eu acho que talvez seja o mais profundo de todos, né? Porque aí você deixa de ser só gestor e se torna empresário também. Como é que foi essa mudança de chave? Por que você fez o movimento e como foi a experiência de iniciar? As pessoas me perguntam isso, mas estava tão bem, você gosta tanto das pessoas na BW, por que você saiu e tal, né? E, na verdade, eu acho que essa é a resposta. Eu acho que chegou um dia que eu falei, quero construir alguma coisa, né? Foi meio contrário. Isso quando, porque está indo tão bem, você tem o luxo de poder ir fazer o que você sempre quis fazer da vida, né? Acho que, então, foi por razões boas e, né, que eu falei, mas eu também não, né, fica aquele custo de oportunidade de sair, eu não queria sair para ir montar uma asset na guerra e tal, mas acho que o projeto da WHG, que nem você falou, já foi um projeto bem organizado, especialmente para fazer internacional. Para fazer internacional, eu vi, né, montando aqui na BW um pouco do zero o negócio, então isso foi um pouquinho diferente da Verde, né, e na Verde também ajudando quase do zero a montar um negócio que, tipo... você precisa ter escala. A gente tinha acesso porque a gente, né, apesar de estar no Brasil, era grande e tal. Então, se a gente fosse ser um cara pequeno, no começo ninguém vai dar atenção pra gente, como é que eu vou fazer global daqui e tal. Então tinha que ser um negócio... E como é que eu vou atrair talento para trabalhar comigo? Precisa de um talento, né, que, sei lá, consegue olhar coisa fora também, bem especializado. Só que eu acho que então encaixou essas duas coisas. Vem para empreender, já vai ter um seed, já vai ter, né, uma wealth aqui do lado, esse aqui é o projeto, e realmente deu para empreender sem ser aquele negócio que, né, que a gente ia ficar vários anos meio que
né, sei lá, né, sei lá, de lado e tal. Então foi um negócio, pô, se você performar, o negócio vai chamar atenção, vai ter escala, vai dar para construir. Então acho que isso foi o projeto e você meio que falou, né? Acho que a ideia era um pouco replicar o que era Red Grifo lá atrás, que, né, o time da Well também trabalhou com eles quando eu estava na Verde, eles estavam lá no Private, na Verde era Red Grifo, e pô, isso aqui funcionou muito bem, aqui de ter, né, dois lados do business e tal, e então, né, uma coisa ajuda a outra a ficar de pé, e tem esse ciclo, né, virtuoso, e foi um pouco isso. Então foi legal, exatamente, já deu para atrair, né, acho que pessoas assim, com bastante experiência no mercado, já deu para montar um time, né, empreender, então isso foi bem diferente da BW, de, pô, vou montar... Eu sempre tive opiniões muito fortes, né, talvez por isso, né, na Verde, na BW, pô, quero fazer isso, quero fazer aquilo, muitas coisas eram implementadas, algumas coisas não, aqui, pô, você pode fazer o que você quiser, toma aqui, né? Então achei isso, pô, legal pra caramba, não tem preço, você poder experimentar, errar, voltar atrás, fazer diferente. Então acho que isso aí é a coisa mais legal que tem, além de tocar o fundo e acompanhar o mercado, que é a minha paixão, ter esse outro lado aqui é um desafio, é legal pra caramba também. Uma pausa no Tchado é Tchado pra gente voltar aqui ao nosso estúdio usual do Stock Pickers e te passar um recadinho do nosso patrocinador. Hoje queremos destacar a Ambipar, líder global em soluções ambientais que recebeu esse ano o selo de ações verdes da B3. A Ambipar é a primeira empresa privada da América Latina a conquistar essa certificação, concedida pela Standard & Poor's, e um marco importante para atrair investidores comprometidos com sustentabilidade para o papel. Para obter o selo, a Ambipar atendeu a rigorosos critérios da B3, como ter mais de 50% de sua receita oriunda de negócios sustentáveis e menos de 5% de seu faturamento proveniente de combustíveis fósseis. Esse reconhecimento reforça seu compromisso com práticas ESG e é uma excelente oportunidade para investidores que buscam empresas com impacto positivo e sustentável. A Ambipar continua inovando em projetos de descarbonização, transição energética, regeneração ambiental e economia circular. Para mais informações, acesse ambipar.com. Agora, fazer o que vocês fazem no Brasil não é tão trivial, porque, como eu falei, historicamente o brasileiro, assim como quase todas as outras geografias, tem um viés de investir dentro da própria casa, né, que é o tal do home bias que a gente fala. Então a galera acaba investindo a maior parte do patrimônio no Brasil, diversifica um pouco de maneira global, então isso já traz uma dificuldade. E o produto de vocês, né, o mais conhecido de todos, que é o WHG Long Bias, ele é um produto bem especial porque ele mistura praticamente toda a sua experiência, né? Se você for perceber, tem uma leitura macro no fundo, tem uma leitura bottom-up no fundo de fazer um deep value mesmo, olhar as empresas afinco e tal, e carregar posições por mais tempo, mas também tem um quê de trading, né, de olhar para curto prazo, de pegar esses temas que estão indo bem ou que vão pegar tração ali. Como é que se configura isso e as dificuldades de fazer global no Brasil? Bastante pergunta em uma coisa. Não, então, eu acho que várias coisas aí. Primeiro, eu acho que fazer global do Brasil dá para fazer, né? Eu acho que o maior exemplo que eu gosto de falar é, pô, pensa como que o gringo acerta coisa aqui no Brasil muitas vezes que o local não acerta. Como é que o cara de Nova York tá acertando coisa aqui no Brasil? A gente viu várias vezes o gringo comprando no Nubank, o Mercado Livre, a galera que achando que tá caro, né? Tem vários outros exemplos disso. Os macro tomando juros lá fora é um exemplo Os bom. macros tomando juros lá fora, o cara em Londres tomando juros, como é que o cara tá acertando? Você acha que ele sabe alguma coisa do pacote do Haddad que a gente não sabe? Com certeza a galera que tá em Brasília é muito mais que esse cara, mas ele acertou. Então esse é um exemplo, mas acho que então, não quer dizer que qualquer um consegue fazer, mas eu acho que, né, o nosso time, a gente tem um network lá, a gente tem 2 pessoas que ficam em Nova York, a gente é muito próximo dos grandes bancos, né, desde sempre, né, que dão muito acesso para a gente lá fora. A gente usa várias consultorias macro e micro, que desde a época de Verde, BW, ou da minha época de Nova York também, né, que a gente usa. Então, acho que o conteúdo que a gente tem, o acesso que a gente tem aqui é muito comparável, talvez até melhor do que eu tinha quando eu estava em Nova York. Eu acho que o time é bem americanizado, assim, né, que a gente, né, tem uma cultura lá que todo mundo está por dentro das empresas mesmo. Assim, então, a gente sente confiança que a gente está acompanhando as empresas bem no detalhe, como se a gente estivesse lá. Então acho que esse é o primeiro ponto. Assim. Aí segundo,
o produto é um pouco diferente assim, né, na indústria, que nem você falou. Só que eu vejo pelo contrário, assim, né? Acho que o mercado é legal porque o mercado é eficiente, eventualmente ele está indo na direção certa, né? E lá fora você vê que equity hedge funds é a grande classe, né? O Brasil que tem muita jabuticaba, né? Que isso é pequeno. Aqui é o inverso, quase não tem equity hedge fund, pelo menos no formato que vocês fazem, quase não tem, e o macro discricionário é o maior. Quando você vai para fora, o macro discricionário é tipo 4% da indústria e equity hedge fund é muito maior. É isso aí. Então acho que por várias razões, né? O mercado é mais líquido aqui no Brasil, o juros é alto e tal, mas eu não vejo isso como... Tinha um pouco esse medo, a gente está num nicho pequeno. Cara, esse é o maior nicho que tem no mundo. E a gente no Brasil é pequeno. E a gente é um dos poucos aqui no Brasil, é uma oportunidade, né? Eu meio que first mover advantage numa categoria que é a categoria no mundo. Então, acho isso legal pra caramba e tem que performar. Acho que é isso. Agora, isso é engraçado, né? Porque... O Andrew tem uma fama entre os alocadores, Agazão, que é uma fama específica. Que a gente gosta de trazer esse bastidor do mercado para a turma que acompanha a gente, né? E tem várias gestoras, né? Tem alguns gestores que têm fama de ganhador de dinheiro. Esse é o... Não tem outro termo. É esse o termo. Essa é a frase. Que é o cara que realmente performa, entrega, tá na ponta, gerando resultado, com ideias boas e que executa muito bem essas ideias, mais do que ter ideias boas, né? Não é o cara que ganhou o dinheiro, é o cara que ganha dinheiro. Que ganha dinheiro, exato. Frequentemente. E você tem essa fama no mercado. A galera fala muito Obrigado. que você é ganhador de dinheiro. O que você acha, assim, olhando para o que você e o seu time fazem, que você importou, querendo ou não, você fundou a WHG, então a estrutura que a gente vê da Asset hoje, você foi costurando junto, liderando a equipe. O que você acha que levou vocês para construir essa placa de ganhador de dinheiro? Performance. Ganhar dinheiro. Mas tô brincando. Performance não, claro, mas o que você acha que está no bastidor da performance que você acha que é o que faz vocês serem de tão novo, bons? volta para aquele ponto, tá falando que é difícil, né, sei lá, explicar tudo, mas eu acho que tem uma combinação de coisas. Acho que primeiro tem vários jeitos diferentes de ganhar dinheiro, né? Acho que tem gente que é boa de ganhar dinheiro de vários jeitos diferentes e você tem que encontrar o seu, né? Você vai dando conselho para alguém. Eu acho que no nosso caso, essa combinação que você descreveu aí, né? A gente tem, eu e o meu cogestor, o Gustavo Campanha, a gente tem uma experiência de trading longa. Né? Acho que o Fenólio, que é o nosso economista-chefe, né? Eu também e vários outros, a gente gosta muito do macro. E aí eu acho que os analistas a gente conseguiu trazer um time bem forte de análise, né? Que realmente olha as empresas no detalhe e tá por dentro, realmente está acontecendo. A gente é muito exigente, tipo, tá caindo 2% das empresas hoje, por quê? O cara sabe exatamente o que está caindo. Então você já sabe que a gente está por dentro, está acontecendo, então a gente tem mais confiança assim, do que está no portfólio. E aí eu acho que é construir um portfólio diversificado que encaixa com o nosso jeito de ver o mundo. Então a gente gosta de olhar as coisas de lentes diferentes, né, porque eu acho que isso melhora o risco-retorno. De vez em quando você fala, essa empresa está barata. Tá barata por uma razão, né? Qual que é a razão? Ou essa, sei lá, gosto dessa tendência macro X, tá? Mas tudo bem, qual é o melhor jeito de expressar essa visão? Então, se você tem uma visão macro, e eu acho que volto para aquele ponto que eu falei do Luiz, né? Você pode estar errado em alguma coisa. Tipo, você tem umas empresas que eu acho que são boas e valuation está ok. E eu tenho uma visão macro, e eu tenho uma visão meio de trading aqui do que está acontecendo. Eu acho que se você montar um portfólio com essas três lentes juntas, você vai ter um portfólio que o risco-retorno está melhor do que se eu estivesse só olhando uma coisa. Por mais que eu possa ser muito melhor naquela uma coisa do que o outro cara, acho que assim a gente consegue montar um portfólio que, over time, vai dando certo. Eu acho que a gente também... outro jeito de responder a sua pergunta, eu acho que a gente é muito humilde assim, com o mercado. Né? Acho que o mercado é um negócio competitivo, complexo pra caramba. Né? Acho que de vez em quando você começa a acertar muito, você começa a achar o Deus. Se você começa a errar muito, você é o cocô do bandido, né, do cavalo do bandido. Então, você tem que conseguir ter uma tranquilidade que você não é nenhum dos dois e, amanhã é um novo dia, a gente teve meses ruins pra caramba, tem que conseguir ser objetivo. Quando você está ganhando dinheiro, zero risco. Quando você está perdendo dinheiro, você sabe nada, sabe? Você tem que conseguir sempre estar sendo objetivo e eu acho que isso vai fazendo isso... É uma maratona, assim. A primeira coisa que eu aprendi em Investment Banking é que a vida é uma maratona, não é um sprint. Você tem que conseguir lá, cada dia, ter essa frieza de não ficar muito emocionado com as coisas para um lado para o outro. Acho que combinar essas duas coisas é o que dá certo aí no médio prazo. A história da WHG é realmente bem legal, a sua também, Andrew, mas eu queria pegar um pouco das suas experiências negativas ao longo da vida, assim.
Você acabou de falar, a vida é uma maratona, não é um sprint, principalmente quando você está no mercado. Quais foram os momentos que você mais aprendeu na dor, você acha? A gente faz normalmente essa pergunta lá no Stock Pickers, né? O trade que trouxe o maior aprendizado, mas assim, do ponto de vista de mercado, não necessariamente um trade, mas um momento, uma decisão. Quais foram as suas experiências negativas que te fizeram amadurecer e fazer com que você se tornasse quem você se tornou hoje? Uma pergunta difícil, eu tenho que pensar aí bastante. Acho que vivendo pelas crises, assim, se aprende muito, né? Acho que na Lehman lá aprendi muito, no Covid aprendi muito. Né? Não sei se necessariamente erros, mas eu acho que tem uma frase do Charles Darwin, né, que não é o cara mais inteligente e a espécie mais inteligente e mais forte sobrevive, é a espécie que se adapta melhor. Né? Eu acho que é um pouco isso. Mesmo no Covid, a gente tinha tido um ano muito bom em 2019, aí teve o trade deal lá em janeiro de 2020, falou, pô, agora vai, pô, fiquei 19 inteiro lá, vai ter deal, não vai ter deal, sofrendo mês a mês, assinou o deal, agora vai, pô, aí, né, fica comprado, aí, pô, a China não andava, aquele negócio meio estranho, assim, pô, como assim? Aí, toda noite era péssimo, 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 a gente falou, pô, tem uma coisa estranha, assim, acho que é muito simples para as pessoas falarem, é uma gripezinha, ou, eu me lembro muito do gestor famoso naquela época, falando, tá barato, enche a mão. A gente tem uma cabeça muito assim de humildade, de falar, cara, tem uma coisa acontecendo que eu não estou entendendo, vamos reduzir o risco, né? Então acho que tem que ter um pouco esse instinto que a gente já aprendeu de tomar porrada mesmo, assim, que às vezes que, né, você fica macho, não, vou comprar porque está caindo, está mais barato, mas eu nem sei porque está caindo, são as horas que dá errado, né? Então é meio que ter esse instinto de o mercado é inteligente, está me falando uma coisa. Então a gente gosta de inverter. O que o mercado está me falando e aí ver se eu discordo no mercado. Normalmente ele vai estar mais certo do que errado. E esse caso foi emblemático, assim, né? Então eu falei, pô, eu vou para Nova York. Eu fui para Nova York na primeira semana de março, quase fiquei stuck lá. Você foi para ver o que estava rolando? Que a gente tinha um escritório em Nova York, né? A gente estava meio que janeiro, fevereiro. Eu falei, vamos lá, vou marcar uma viagem. Fui lá. E foi coincidência bem quando o Covid estava pegando. Cada dia que eu estava lá foi fechando uma coisa nova. Assim, as conferências que eu tinha marcado foram cancelando. E, pô, a gente, caramba, tal. Foi um dia eu falei, cara, vamos ficar short esse negócio. Deu ruim e tal. E a gente acabou ficando positivo no mês de março 20, lá, que foi um milagre. Depois a gente virou a mão, foi comprado nessa empresa de software que a gente achava que são os vencedores. Teve o melhor ano, assim, da nossa carreira. Quanto né? foi? Eu e o Gustavo Campo. O retorno lá? A gente deu uns 36% aquele ano. Bom, hein? Porque muita gente mudou muito forte, né? 2020. Foi um ano difícil pra caramba, né? Não, então acho que foi uma lição, né, importante, assim, também. Acho que a outra lição que eu falei também é o contrário, né? Lá na Lehman as pessoas ficaram... Ou as pessoas quebraram ficando longas, as pessoas ficaram muito pessimistas e não pegaram a volta. Então acho que ter esse equilíbrio de nem tudo é sempre tão bom, nem tudo é sempre tão ruim. E, pô, tem que ter um pouco risco-retorno. Você tem que saber o que é o teu neutro, né, no final das contas, assim, tipo... Para você ficar vendido, você tem que estar muito, muito pessimista. Por isso que a gente estava falando de Brasil aqui antes, pô, sei lá, se eu não tenho uma opinião forte, eu não preciso brincar disso. Eu tenho um monte de coisa para brincar, assim, sabe? Então, já tenho coisa suficiente para ficar me estressando. A situação atual do Brasil é essa, assim, tipo, não dá para saber se vai pro buraco ou se a gente vai conseguir ressurgir da cinza mais uma vez? Eu acho que tá meio cedo, assim, também, né? Acho que nem começou a ficar ruim de verdade, assim. O mercado tá muito assustado. Não, tô falando da economia, ainda tá bem pra caramba, desemprego tá no low, confiança do consumidor tá bombando, então tá essa dicotomia da economia real com o mercado, então, você vai achar que o low do mercado é o high da economia, meio, né, sendo que tem tanta distorção no mercado de crédito, umas coisas assim, né, com os juros subindo, a inflação ainda tá subindo, não tá nem caindo, então meio... Sei lá, de repente tá barato, mas tá muito cedo, assim, pra, né, ficar... Você acha que esse mercado de crédito tem chance de dar alguma bosta em breve? Eu sou mega preocupado, assim, mas não é muito o meu mercado, então sei que é uma live aqui, não quero assustar ninguém, mas é uma das razões que eu sempre, né, uma brincadeira lá na WHG, vem uns gestores, né, conhecidos, vocês entrevistam aqui bastante lá também, e eles falavam por muito tempo que a China era uninvestable, né? A gente volta para a mesa e fala, cara, opera Brasil, né, cara? Eu não consigo entender isso, cara. Os caras ficam falando da China, né? Tipo, para mim, o Brasil é meio isso agora, assim. Especialmente, não, sei lá, acho que tá difícil. Né? Tá difícil o cenário aqui, né? Mas eu queria falar um pouquinho de modelo mental, na verdade, que é o seguinte. Como eu falei, né?
WHG para os alocadores é super bem falada. Quando a gente fala com os gestores, é a mesma coisa. Né? Os pares. Não, pares acho que não, porque o produto da WHG, eu não conheço outra gestora que faz alguma coisa parecida no estilo que vocês fazem aqui no Brasil. E eu escutei isso de alguns gestores bem criteriosos, né? Embaixador falando também que o que vocês fazem é bem único até perante aos outros produtos lá fora, né? Então... E aí, quando a gente olha a premiação, é meio que reflete, porque são 3 anos de casa e você... O Andrew já foi pro Tomorrow Titans, né? Saiu na revista, acho que o único brazuca que estava lá, se eu não estou enganado. E vocês saíram também numa categoria... Qual que era a categoria da Institutional Investor que vocês saíram? Emerging Funds, né? Emerging Novos Funds. fundos. Novos Emerging fundos. Managers, acho que é o nome. Tinham 5 nomes de finalista e a WHG estava lá. Então, um reconhecimento global de Emerging Funds que a WHG saiu. E eu acho, pelo que eu vejo, né? Eu estava perguntando um pouco desse tempero da cozinha da WHG para explicar esse sucesso, mas uma coisa que você não falou é um pouco dos modelos mentais que eu acho que se traduzem bem naqueles valores que você colocou para a gestora, do tipo under promise, over deliver, coisa do tal. Eu queria que você trouxesse eles para a mesa e o porquê que você definiu eles como esses valores para modelo mental. Pô, tinha que ter me avisado antes essa pergunta. Me lembrar das Não três tem nem que eu pauta, como é que escrevi você lá. quer? Eu penso agora a pergunta. Penso agora. Putz, acho que os valores que eu escrevi lá são coisas meio gringo, assim, talvez, né? Tipo, acho que de experiência aqui no Brasil, as pessoas gostam de over-promise e under-deliver, né? Eu já Famosa botei... espuminha, né? Exatamente, muito, em várias coisas. Então, falei, galera, vamos focar nisso aqui, né? De fazer o contrário. Se você fala que vai estar pronto no dia X, tenta ficar pronto antes, né? Tipo, é isso. Né? É um pouco... Esse é um, né? Eu acho que os outros era meio que a mesma coisa, assim, né? Acho que de trabalhar duro, né? Acho que esse tipo de coisa, tem que ter essa ética, né? De trabalho sério, é mais isso, assim, do que qualquer coisa mais, né? Profunda do que isso. Profunda, né? Agora, uma coisa que é interessante também trazer é o seguinte, você trabalhou no centro financeiro do mundo, né? Que, de fato, está em Nova York. E eu já até tive esse papo com você na Paralela, porque é bem interessante, da diferença cultural, né? Que você até falou um pouco desse under promise, over deliver, né? Mostra um pouco da diferença de cultura de lá para cá. O que você percebe dessa diferença de cultura e como você fez para adaptar isso na realidade da WHG? Porque, no final, boa parte dos talentos que vocês trazem para o time... Alguns deles, inclusive, também têm experiência fora como você, o caso do Campa, que trabalhou no Point 72, por exemplo. Né? Mas como é que faz essa adaptação para a realidade local? Então, eu sempre penso assim, né, que o nosso business é um business de pessoas, é um business de talentos, né, de atrair talento, reter talento, motivar talento. E eu acho que o gringo, né, tipo, sabe fazer isso bem. Eu me lembro quando eu era moleque, né? Eu, outro amigo brasileiro e um gringo, a gente trabalhava em hedge funds diferentes, lá em Nova York, e o meu amigo gringo estava na Tiger quando estava começando, assim, né? Ele estava, sei lá, segundo ano dele lá, foi receber o bônus, o cara recebeu o dobro do que ele estava esperando. Falei, caraca, como assim, cara? Falei, essa é a filosofia do cara, assim, ele paga os caras bem. E, pô, aí você conta pro teu amigo, todo mundo, caraca, os caras são sinistros ali. Aí o cara, ele contrata quem ele quiser, entendeu? Tipo, é o contrário do brasileiro que fica, né, vou operar esse cara, sei lá o quê. Então, esse é um detalhe que eu penso, assim, né, tipo, de mentalidade gringa, assim, de, pô, vamos ter um negócio mais transparente, mais meritocrático e não é porque o cara é novo e outro cara é velho, outro cara é sei lá o quê, tipo, isso... Acho que você vai fazendo isso com o tempo e você consegue atrair gente boa e construir um negócio legal, diferenciado, né? Acho que isso é o tipo de coisa que, sei lá, um exemplo para dar. Perfeito. Tem mais aí, Agazinho? Quem é a pessoa mais foda que você já conheceu na sua vida aí? No bigode! Pum! Você conheceu muita gente, que eu sei. Eu tava sentado ao lado de DiCaprio lá no bar. E você gostou, né, cara? O cara tá acabado. A gente tá melhor que ele. Tá acabado de Tá melhor que Manda esse corte pra minha namorada. Eu ele tá melhor, ele tá melhor. O Agazão tá melhor. Pô, eu tenho que pensar, cara.
Você trocou uma ideia, talvez. Não, Talvez tenha te surpreendido. Não precisa ser o melhor, né? pode ser alguém que te surpreendeu. Se quiser falar nome de estrangeiro, que você se redia com a galera daqui. Putz, difícil, hein? Que isso é uma barra muito alta, né? Qualquer um que eu falar, o cara fica também, né? Tipo... Então, acho que o jeito que eu acredito é, tipo, pessoas diferentes para cada assunto, assim, né? Como você tinha falado antes lá na faculdade. Acho que na faculdade tinha muito isso, né? Os caras, assim, muito inteligentes, assim, bizarro, assim, né? Tipo... provavelmente meus professores na faculdade, assim, né? Teria que ser, né? Fácil, acho isso. Vamos nessa, então. Professor lá de Harvard, acho uma boa. Tanto o Martin Feldstein, né, que morreu, que era o professor de economia, quanto o Michael Sandel, que ainda está vivo, que faz a aula mais legal de Harvard, chamado Justice, que tem um livro legal que eu recomendo, que vocês pedem livro de vez em quando. Olha, Justice, Michael Sandel. Alguém do outro dia estava me falando desse livro aqui no Brasil, que já leu. E acho que a aula dele está no YouTube também, dá para assistir e tal. Que a aula mais assistida lá é meio que pensando o que é justo e o que não é justo, né? Aí você entra numas coisas meio éticas, assim, né? E cada aula é de um filósofo, ele usa um filósofo diferente, então ele escolhe uma pergunta que é um tema, assim, né, de ética, e você fica debatendo, será que é, será que não é? Só que então, esse filósofo diria isso, esse filósofo diria aquilo, esse filósofo diria aquilo, tal, fica essa discussão, até você ficar meio confuso, pô, concordei com tudo que o cara falou, cada um tem uma opinião diferente. Então é meio que isso, né? Toda aula, pô, é legal pra caramba, assim, que você nem pensava nessas coisas, assim. Eu me lembro, a prova final era, vai ter uma festa, você que gosta de festa, né? Que eu ouvi falar. Vai ter uma festa que vai ter uns anões que vão ser usados no boliche. Mas os anões não tem muito emprego para anão, por exemplo, né? É difícil, vai remunerar o cara bem pra caramba. Então, o cara topou, ele quer ir lá ser isso. Você é a favor ou contra? Se ele quer ir, se os caras vão pagar o cara bem, mas vai dar uma festa. Isso aí, cada filósofo dá uma resposta diferente. É difícil pra caramba esse negócio, né? Ele trazia isso nas aulas, essas esse é o tipo de coisa. Eu me lembro dessa era a prova final, você tinha que escrever um essay com a tua sobre opinião. isso. Aí tinha que falar os dois lados de qual filósofo doideira. ia falar o quê. E por que você concordava com um ou outro, entendeu? Esse é o tipo de coisa. Então, é legal pra caramba. Doideira. A base que Harvard dá. Boliche de anões. A segunda... Vou até pegar o gancho. E aí eu fiz outra aula com ele, que era sobre globalização, né? Que eu acho que na época tá muito na moda, sempre teve, ainda tá, né? Mas... E aí chamaram um cara do New York Times, chamado Tom Friedman. Não sei se sabe quem é, escreve vários livros famosos também. Colunista do New York Times, cara... Né? Pô, esse cara é inteligente pra caramba. Era o cara pró-globalização. E o Michael Sandel, um pouco de esquerda, assim, era meio anti-globalização. A cada aula era um tema diferente de globalização. E, pô, o Tom Friedman, cara, era o cara mais, né? O cara vai amassar ali e tal. O cara faz teses dos livros, na história, o cara fala bem pra caramba. Aí vem o Sandel e destruía o cara, assim, humilhava o cara. Aí o cara nem voltou no próximo ano pra dar aula, que ele veio um dia por semana pra Harvard pra dar essa aula. No próximo ano ele nem foi. Então, foi, consegui fazer uma aula com os dois caras debatendo globalização, aprendi pra caramba, foi legal pra caramba. Então... Agora, não demos o presente, vamos dar agora. Lembrado. Mais um programa que o Shop Together tá com a gente aqui, o nosso patrocinador, que tá dando pro Andrew aqui uma camisa de algodão Pima. Que é aquele lá que é bom demais. Que a gente sempre destaca porque realmente é muito bom. Sucesso na Faria Lima, impressionante. O mercado inteiro tá andando Todo mundo usa. Recusa imitações. Mais de 450 marcas no Hub, né? Marcas selecionadas. Esse presente é da Too Essential, que é uma marca proprietária de básicos premium. Né? E lembrando que a entrega do Shop Together é extremamente rápida, dependendo da hora que você pedir no dia, chega no mesmo dia. Aqui em São Paulo, né? Em outras geografias, regiões. Chega rápido. Rapidinho. Talvez não no mesmo dia, mas vai chegar rápido. Vai chegar, e tem no cupom dia Stock seguinte, Pickers, talvez. não tem? Stock Pickers 15. Sensacional. Pra você ter 15 pursa de desconto. 15 pursa no site do Shop Together. Aproveite, afinal, as festas de fim de ano estão batendo na porta. Exatamente. Natal, Réveillon. Então, se você tá querendo chegar na estica, grande, na festinha de fim de ano... De calça de linho, ou caque com uma camisa branca. Se quer chegar bonitão, quer dar aquele presente maneiro pra família, pra namorada, Shop Together. É isso. Andrew, uma pergunta pra você como empresário agora. É o seguinte.
Você é um dos poucos entrevistados que a gente já recebeu aqui na história desse programa que teria uma lógica de dizer, pô, esse cara podia estar lá fora, né? Ele podia estar trabalhando lá fora, não precisava estar aqui. Ele começou a carreira lá fora, ele fez a carreira dele lá fora. Depois ele veio pra cá e trabalhou em grandes nomes da indústria brasileira, mas sempre fazendo global. É um cara que teve reconhecimento lá fora, ganhou premiação. Ele continua plugado com os gestores de lá. Fala inglês como ninguém. Como ninguém, né? Os filhos dele falam 10 vezes melhor do que o meu, por exemplo, né? Que o seu? Então, que o meu inglês. Que o seu inglês também. Tá bom. Esse cara é seu filho. Não, eu ainda não sou pai. Tá. Mas eu queria perguntar isso, assim... Você veio pro Brasil, montou um business aqui no Brasil. Tem todo o lado família também, crescimento dos seus filhos aqui no Brasil, que eu sei que pega pra caramba. Mas assim, olhando pra frente, por quê? Por quê? Você vê alguma coisa do ponto de vista de empresariado que te traz algum tipo de otimismo, você olhando pra frente? Talvez esse ponto que você falou sobre você ser o único que tá fazendo isso, ou um dos únicos que tá fazendo isso aqui, e lá fora isso já é uma realidade. Eu acho que o Andrew é tipo o Memphis Depay. Eu também acho. O holandês voador. É isso. Perfeito. É um americano voador. Vem pro Brasil e deita e rola. Deita e rola, né? Deita e rola. Pois é. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é uma combinação de coisas, assim. Eu acho que o Brasil é um país gigante, né? Economia gigante. Eu vejo vários gestores respeitados em vários lugares do mundo, né? Quando você olha, os melhores gestores do mundo fazendo global. Pô, tem um cara que é muito, né, sei lá, respeitado na Ilha de Maurício. Tem uns caras, sei lá, na Ásia. A gente usa um consultor, né, que é um cara, um pensador, assim. O cara mora em Vail, no Colorado, lá, e o cara escreve uns relatórios que gente do mundo inteiro paga o cara todo ano. Então, acho que, de vez em quando, você tá, obviamente, o caso mais óbvio, esse cara, né, que mora numa cidadezinha no meio do nada, assim, que ele fala que é um luxo você estar fora do centro econômico. Eu acho que São Paulo é uma combinação boa de, né, uma cidade grande, dinâmica o suficiente, que você está com um monte de gente interessante, que está na fronteira de algumas coisas, mas ao mesmo... E você tem acesso, né, sempre tem gringo vindo para cá, você está meio conectado, mas não necessariamente você está naquela mentalidade, né, tipo, manada, assim, né? A gente vê isso na Faria Lima com ações brasileiras, todo mundo está na mesma coisa, depois todo mundo sai junto, né? Isso acontece lá fora também. Então, de vez em quando, você tem um pouquinho de distância, até saudável. E aí, eu acho que o contraponto, que nem, né, cada geografia tem seus prós e contras, né? Então, acho que o Brasil é um país macro pra caramba, que nem eu falei. Então, tem um diferencial. Pô, se olhar ações com uma pegada também, né, um layer aí macro, eu acho que o brasileiro tem o diferencial para fazer isso. Então, acho que tem... tem um gringo que me liga. Pô, será que não tem uns analistas brasileiros aí? Bom, ferrou que vão me mandar mensagem depois, né? Mas tem uns amigos gringos que falam, pô... Opa, fala aqui o currículo. Com dólar onde tá, será que não dá para contratar uns caras no Brasil para ser analista? Porque o Brasil, né, tem um monte de gente inteligente, técnico e tal. Por que não, né? Então, acho que dá para montar um business que faz global daqui, com uma ótica um pouco diferente, que nem tem gente no mundo inteiro que faz isso. E por que não, né? Tipo... Mas você acha que dá para ser competitivo o suficiente perante a indústria para atrair capital estrangeiro? Sim, com certeza. Acho que essa vai acontecer. Era isso que você queria fazer na WHG, era essa visão. Ser competitivo o suficiente para estar na cena global. Exatamente. A gente quer ser um cara que é competitivo na cena global, que é baseado aqui no Brasil. Essa é a ideia. E a WHG tem conseguido atrair a atenção desses investidores? Temos. A gente foi a uma conferência recentemente né, dos melhores hedge funds lá fora, em Connecticut e tal, que eu achei legal pra caramba. Estamos tendo essas conversas. Acho que no começo, que nem você falou no começo, a gente teve esse luxo de ter um seed, de ter uma wealth e tal, ter uma escala. E era novo o projeto, então, pô, vamos focar em performar. Acho que a gente, né, chamou atenção aí nos primeiros anos. Então, alguns gringos entraram em contato com a gente. Acho que agora a gente está começando a focar mais nisso. É uma das avenidas de crescimento que a gente quer, com certeza, crescer, é captar de gringo. Eu acho que tem essa conversa, porque muito gringo viu lá em 2022 todos os fundos caindo junto, né? Porque todos os hedge funds de equities olham tech, né, as coisas de growth e tal. Então eles viram que a gente subiu em 22, depois subiu de novo em 23, é descorrelacionado com o hedge fund tradicional. Então, cara, pô, legal, se eu tenho X para alocar e eu já tenho lote de cara super correlacionado que caíram juntos, subiram junto, pô, eu tenho um bolso para cara de lugares diferentes. Então acho que é mais uma maratona aí, né, e aos poucos performando, mantendo contato, que eu acho que a gente vai chegar lá. Muito bem, muito bem. E aí, Henriquinho, matou aí? Tem uma última. Opa!
Legal de falar com o Andrew que ele fala sobre muita coisa diferente, Sim, né? tu vai lançar uma de mercado que eu tô ligado. Eu vou lançar uma de tendência, mas tendência temática. De tech. De tech. Andrew, a gente recebeu um dos últimos episódios, o último, no estúdio, o Bruno Perini, né? Um dos maiores influenciadores aí de mercado financeiro que nós temos. Ele estava trazendo uma tese que ele acha que os influencers, no modelo como são atualmente, vão acabar em breve pelo fato da inteligência artificial. Ele acha que daqui a pouco vai ter o avatar do cara, que vai ter uma produtividade absurda, vai criar conteúdo 24 horas por dia com a cara dele, a voz dele, que ele não vai precisar mais ficar focado nisso, etc. Aí você quer saber se vai ter um emprego. Eu já desisti. O meu eu já sei que foi pro saco, mas quando você para pra pensar essa temática, eu acho que todo mundo fica entrando naquele dilema, né? Pô, até onde isso vai? O que já tem de aplicabilidade? Quando você olha para as empresas, naturalmente, que produzem inteligência artificial no core, várias delas você já investiu ou investe. O que você tem enxergado de principais tendências assim de médio prazo? O que você acha que vai ser favorável a uma mudança no comportamento humano? Entrando num papo mais filosófico e talvez até menos de mercado aqui, o que você tem enxergado a respeito desse tema? É profundo aí. Eu acho que trabalhos que você tem alguma rotina repetitiva, uma coisa mais fácil, né, de disrupt, né, com AI. E eu acho que também AI, para ser o seu copiloto, né, vai ser a primeira coisa que vai decolar, assim, que eu acho que todo mundo precisa para qualquer emprego, né? Então, acho que esse medo que vai necessariamente tirar o emprego de todo mundo, a gente vê isso com toda a tecnologia no começo, sempre pareceu que ia acabar, né? Sei lá, não ia precisar ninguém trabalhando nas fazendas mais, que automatizar, etc, etc. E no final das contas você vê que gera um monte de empregos novos. Claro que quem souber trabalhar com a tecnologia nova, né, vai se dar melhor que quem não tiver esses skills. Então, né, recomendo todo mundo, né, claro, né, ficar bem perto disso. Né? Acho que o Jeff Bezos fez uma entrevista semana passada, estou quase me aposentando, só que ainda estou trabalhando. O que você está fazendo hoje em dia? AI. Só isso que o cara está fazendo. Então, pô, se ele está fazendo isso, né, a gente deveria gastar um pouquinho de tempo nisso também. Então, não sei se vai necessariamente substituir apresentador de podcast, né? E que eu acho que o ser humano ainda quer um toque humano, assim, né? Mas eu acho que tem muita coisa que vai ajudar. Assim, a gente está debatendo na Asset muito como é que a gente incorpora isso mais e mais no nosso, né, jeito de fazer pesquisa. Eu acho que é como se você tivesse um monte de estagiário ali te ajudando, né? Então, vamos montar para esse negócio para ajudar a gente, mas não sei se necessariamente substitui tudo, né, na vida. Assim, a gente está falando da AI ser um monte de estagiário, né? O ponto eu acho que talvez seja e quando a AI passar a ser um monte de analista, talvez? Tudo bem. Entrar num mérito... Também. Só que então, pode ser também. É que eu acho que, de novo, acho que tem esse lado humano, assim, vai ter que ter alguém que está lá manuseando o AI, né, sabendo, sei lá, traduzir, os momentos mudam. Né, acho que aqui não está falando, tipo, se você tem só uma filosofia, sou só value investor, sou só growth investor, você viu o que aconteceu? O cara que era só growth investor acertou um monte de ano, aí em 22 o cara explodiu. O cara que era value investor, porque ele pegou lá bem, depois do tech bubble, ficou famoso, montou um fundo, aí o cara, os últimos 10, 15 anos... não performou nada, até 22 talvez o cara foi bem. Então acho que, não sei, eu acho que de vez em quando tem esse lado meio difícil de prever e o que tem nos dados antigos, que você tem que conseguir se adaptar ao que estava falando. Talvez o AI chegue lá também, mas acho que é importante, acho que, sei lá, no médio prazo que a gente consegue ver, eu acho que vai ser mais isso, tentando ajudar a gente no nosso dia a dia, mais do que, né, um filme de ficção científica, assim, não sei. Muito bem, Henrique Stetter. Mais um Entregue Andrew Rider. Muito obrigado, foi um prazer ouvir a sua história aqui no Tchadechado. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, Agazão. Valeu, Cola. Esse foi mais um Tchadechado com apoio da Ambipar. Um beijo. Tchau.